Continuamos, então, o capítulo 3 de Efésios. Nós já tínhamos visto que Paulo falou da multiforme sabedoria de Deus, então o lugar privilegiado, a posição privilegiada que a igreja tem, porque através da igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse propósito Deus já tinha feito antes dos tempos, um propósito muito antigo, né? Porque ele já tinha tudo. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que é que Deus, que sabe tudo, que é onisciente, por que ele permitiu que o homem caísse no pecado? Por que ele já não eliminou Satanás logo de cara? Por que ele não evitou que o homem pecasse? Então, vem muitas perguntas desse tipo. A resposta é sempre a mesma que eu dou. Eu digo, se Deus é Deus, então se ele permitiu essas coisas, é porque ele tem algo muito fantástico, grandioso para ser mostrado no final. É como quando você vê um filme, às vezes você vê o mocinho apanha o filme inteiro, né? Poxa, mas por que ele tem que apanhar tanto? Porque depois ele vai salvar a mocinha, ele vai ter o grande finale, né? Então Deus está reservando um grande finale, Deus está reservando um epílogo aqui da sua história, né? Porque Ele é Deus. Ele está no total controle de tudo que está acontecendo e nós descansamos nisso. Por isso que no versículo 12 fala, no qual Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, esse é o privilégio que todo crente tem. Nós invadimos o céu, nós podemos invadir o céu. Ontem eu estava falando com os irmãos de Goiânia. Então, tem uma passagem em Hebreus que eu achei muito interessante, vou até repetir aqui o que eu falei lá. Nós estávamos estudando Hebreus capítulo 4. E quando, no versículo 14, ele diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Que penetrou nos céus. Ele desceu dos céus como Filho de Deus, mas ainda não como homem. Veio à terra, nasceu, viveu, morreu, foi entregue à morte, né, pelos suas próprias criaturas, ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus. Mas é muito interessante essa frase aqui do Hebreus 4,14, porque aqui ele fala que temos um grande sumo sacerdote, sendo que em lugar nenhum na Bíblia o sumo sacerdote é chamado de grande, só esse. Só o Senhor Jesus é o grande sumo sacerdote. E aí o verbo que usou aqui, o que penetrou nos céus. Não fala que ele só simplesmente subiu aos céus ou ascendeu aos céus, penetrou nos céus. E ontem eu lembrei, junto com os irmãos, que em 1977 a NASA lançou duas naves, dois aparelhos que são os, acho que é Explorer, esqueci o nome, esqueci o nome agora. Mas lançou esses duas sondas espaciais. E elas estão há mais de 40 anos viajando pelo espaço. Já, uma delas já viajou 24 bilhões de quilômetros, deram a volta nos todos os planetas para pegar embalo, né? Porque essas sondas, essas naves, elas não têm potência para pegar muita velocidade. Então elas têm que dar a volta em cada planeta do caminho, como quem faz assim com a funda, é a pedra assim que vira e solta a pedra, pega a velocidade aproveitando a força da gravidade de cada planeta. Então elas foram dando voltas e voltaram até sair do sistema solar, e uma delas já está naquilo que é chamado
espaço interestelar, embora não tenha saído ainda da Via Láctea, né? Ela vai sair da Via Láctea, mas eu não vou estar aqui nem tomando todas as vitaminas, eu vou ficar vivo até lá, porque é muito, tudo muito enorme, muito grande. Mas quando nós pensamos que essas sondas, elas saíram da Terra, atravessaram o primeiro céu, que é a atmosfera, depois elas entraram no segundo céu, que é o firmamento, onde ficam as estrelas, os planetas e tudo, e vão continuar viajando aí nesse segundo céu por séculos, sem que saiam da Via Láctea. E nós temos um que passou pelo primeiro céu, o Senhor Jesus, penetrou o primeiro céu, passou pelo segundo céu, pelo sistema, pela, pela, pelo espaço sideral, e chegou ao terceiro céu. Então ele penetrou nos céus. Ele chegou onde está, onde Deus está, onde nós vamos estar. Isso sem gastar combustível algum, né? Ele deu uma lição aí para todos os seres humanos, que enquanto o homem quer chegar na Lua, quer chegar em Marte, quer chegar não sei onde, ele passou todos esses lugares. Ele ultrapassou tudo isso e chegou no terceiro céu. E é ali que ele está esperando para vir nos buscar. Então, esse é o nosso Senhor, e esse é o sumo sacerdote que nós temos, que com quem nós podemos contar para sermos ajudados em tempo oportuno. Mas voltando então ao nosso capítulo de hoje, que é Efésios, então nós temos a ousadia, Efésios 3:12, temos ousadia e acesso em Cristo com confiança pela nossa fé nele. Pensa assim, você trabalha numa empresa, às vezes você tem um chefe chato, um chefe cri-cri, e às vezes você não consegue ter acesso, ou quando você vai ter um acesso com ele, ele dá uma bronca. Agora, o nosso Senhor, ele falou: vinde a mim. Eu não sei, hoje uma pessoa mandou uma mensagem lá no Twitter de oração para o anjo São Gabriel. Acho que era São Gabriel, um anjo aí, um desses anjos. Eu pensei, puxa vida, vai orar para anjo? Ninguém na Bíblia ora para anjo. E outra, o Filho de Deus abriu o acesso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse aí abriu um acesso amplo, completamente aberto para cada filho de Deus se aproximar dele. Não tem nada que nós não possamos pedir a ele, né? Nos achegarmos a ele em oração diante do trono da graça de Deus. Mas então, aqui, quando ele fala dessa confiança, desse acesso com confiança, no versículo 13, ele vai falar de algo, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Porque Paulo estava passando por muitas tribulações, por muitos problemas, por muitos. Foi apedrejado, foi preso, ele estava preso, inclusive, escrevendo essa carta, e ele não queria que os irmãos entristecessem, que isso fosse motivo de desânimo para eles. Ele fala que essas tribulações eram para a glória deles, porque eles estavam vendo um exemplo vivo de um servo de Deus sendo dirigido pelo próprio Senhor numa época quando o evangelho estava começando a se espalhar pelo mundo e ele não queria que as tribulações dele desanimassem os crentes. Pelo contrário, ele queria que eles fossem animados. E isso aconteceu realmente quando começaram as grandes perseguições de cristãos, à medida que cristãos eram queimados, eram torturados, eram presos e sofriam muitas coisas, aumentava, muitos viam aquilo e se juntavam aos irmãos e criam no Salvador, porque aquilo mostrava que não havia medo naquele grupo de pessoas desarmadas, né, sem nenhum preparo militar, nada, que não revidavam quando eram perseguidas.
E aí, então, outras pessoas ocupavam os lugares daqueles que iam tombando na batalha. Isso, inclusive, é o que significa aquela passagem de Coríntios, quando Paulo fala, se. Deixa eu achar aqui. É 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. No versículo anterior, ele fala: E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Essa passagem tem muitas interpretações errôneas por aí, né? Inclusive os mormons, eles pesquisam os ancestrais de cada pessoa da seita e para batizar a pessoa por procuração, os mortos já que morreram, então eles batizam por procuração, lendo erroneamente essa passagem, porque aqui nada mais é do que, de outra maneira, que farão os que se alistam no lugar dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que se alistam eles no lugar dos mortos? Quer dizer, esse batismo aqui eram pessoas que tomavam lugar daqueles que estavam tombando na perseguição contra os cristãos. Então, à medida que o Satanás incentivava a perseguição e a morte dos cristãos, o cristianismo, a igreja só aumentava, a igreja só crescia, porque muitos viam o exemplo de fé e coragem que esses irmãos davam e queriam também experimentar essa mesma fé que eles tinham. E agora, vamos voltar então lá para Efésios, né? Nós estamos no capítulo 3. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Eles podiam se gloriar nas tribulações de Paulo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele chama diferente, né? Ao invés de falar perante Deus e Pai, ele já fala o Pai direto de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Na realidade, esse versículo aqui, a tradução, a versão aqui não está correta. O correto aqui seria do qual cada família nos céus e na terra toma o nome. Porque Paulo vai exaltar a Deus por todas as suas criaturas. Então você tem no versículo 15, do qual cada família nos céus e na terra toma o nome, ou seja, são, vamos chamar assim, descendentes, ou foram criados por esse mesmo Deus e Pai. Pai, aqui no versículo 14, está no sentido de criador, não necessariamente no sentido que nós lemos lá no Evangelho de João, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Porque os anjos também são criaturas de Deus e são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento, os anjos. Os judeus não eram chamados filhos de Deus, e eles não chamavam a Deus de pai. Mas aqui, o sentido de pai aqui é realmente de criador, de gerador da vida desses. Então, quando ele fala aqui do qual cada família nos céus e na terra toma o nome, por que toma o nome? Porque se identificam com aquele que criou cada um deles. Isso significa que existe a família dos israelitas, por exemplo, que morreram já. Existe a família dos cristãos, que é a igreja. A igreja é a família dos cristãos. Quem trabalha em fábrica
está acostumado com essa nomenclatura, falar família, né? Eu tenho uma família de produtos, os diferentes tipos de bolacha são a família de produtos. Depois eu tenho outra família de produtos, que é os diferentes tipos de suco. Então aqui é cada família no céu e na terra toma o nome, ou seja, herdam esse nome, o nome de Deus, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E então você tem a igreja é uma família, os salvos do Antigo Testamento formam uma família, os próprios anjos, seres celestiais, formam uma família, as crianças que morrem antes da idade adulta, antes da idade da razão, estão no céu, formam uma família também. Os abortos, os bebês que não chegaram a nascer, também estão salvos e formam outra família. Os loucos, aqueles que não tiveram capacidade, os débeis mentais, não tiveram capacidade de entender o Evangelho, de crer no Evangelho, estão salvos também. São os fracos, os pobres de espírito, que formam mais uma família. Então veja que Deus vai ter muitas famílias no céu que levam ou que tomam o seu nome. E aí no versículo 16 ele diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Esse é o que o Espírito Santo faz conosco, nos fortalece com poder. Então eu falei dos todos os redimidos, que são diferentes famílias, e agora de como eles, pelas riquezas da glória de Cristo, Paulo ora por eles, roga por eles, para que sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, no homem interior. Agora, no versículo 17, Paulo continua com o tema da sua oração: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Aqui não diz que é em conhecimento ou em tempo de convertidos ou qualquer. Não. Arraigados, o que é uma coisa arraigada? É uma coisa, uma coisa firme. Tenta arrancar uma planta, ela sai fácil. Tenta arrancar outra, ela não sai fácil, porque ela está melhor arraigada ao solo. Tem mais raízes que se firmam no solo, que se espalham pelo solo. Aliás, eu assisti um documentário outro dia, achei incrível, porque ele mostrava que as plantas, as árvores numa floresta, elas têm uma rede de comunicações formada por fungos, porque debaixo do solo, debaixo da terra, existem fungos que se apegam às raízes das árvores e se espalham por toda a floresta. E esses fungos, eles, eles como que se comunicam. Então, se está vindo um incêndio, as raízes de alguma forma, recebem um estímulo químico desses fungos, para que as outras árvores que estão também conectadas nesses fungos pelo subsolo saibam que está havendo um incêndio. Os caras fizeram uns estudos fantásticos em cima disso, mostrando que as árvores, mesmo não tendo celular, elas ligam elas conseguem se comunicar umas com as outras pela rede de fungos. Eu achei uma coisa fantástica. A gente a cada dia, eu gosto muito de ver documentário, porque a gente vê cada dia mais a glória de Deus e a glória da criação, né? Como Deus é tremendo e quantas coisas incríveis ele fez, quantas coisas incríveis ele criou. Estava vendo nesse documentário também, fala dos insetos e como eles se dependem uns dos outros. Tem formiga, por exemplo, que tem manadas de pulgões, porque elas ordenham os pulgões e para tomar o leite dos pulgões. Elas cuidam deles, protegem os pulgões, porque elas se beneficiam do leite que eles soltam.
Olha que coisa incrível, né? A gente não imagina o que está acontecendo no meio dos insetos e de tantas outras criaturinhas que Deus fez para sua honra e sua glória. E aqui começa, então, ele falar de arraigados, né? Arraigados e fundados, ou seja, firmados em amor. O amor deve ser a argamassa. O amor é a argamassa que mantém juntos os tijolos que formam a casa de Deus. O amor é que nos une. O amor é que nos une. Você encontra um cristão em qualquer lugar do mundo, ele se identifica como crente em Cristo, muda completamente a conversa. Eu estava em Portugal em 1992, um irmão americano, aí nós fomos numa feira livre e para distribuir folhetos, né? E estávamos distribuindo folhetos, aí tinha um casal, um homem bem alto, e eu dei um folheto para eles começaram a falar em inglês, falaram, vocês não são de Portugal, né? Não, nós somos da Inglaterra. E, e aí começamos a conversar, eles se apresentaram como cristãos, eram irmãos em Cristo, aquele casal. E eles moravam na Inglaterra e ficaram tão felizes, sabe, de nos conhecer ali, conversamos bastante, deram o endereço deles para que quando a gente ia depois viajar também à Inglaterra, quando chegasse na Inglaterra, que procurasse por eles, nós fomos na cidade onde eles moravam, uma cidadezinha que era num lugar chamado Sherwood. Sherwood é onde tinha a floresta do Robin Hood. Floresta do Robin Hood. Só que você olha lá na Inglaterra agora, floresta lá as árvores têm a grossura de um dedo, né? Porque derrubaram tudo. Inclusive a casa desse irmão, a cozinha dele foi construída com madeira dos navios da Armada Espanhola, quando aconteceu a guerra acho que a tentativa de invasão espanhola, né? Que a Armada Espanhola foi toda destruída na costa da Inglaterra, os navios, aqueles grandes navios de vela, né? Galeões, os galeões espanhóis. Então os navios foram destruídos pelos bombardeios dos canhões e o madeiramento dos navios, acabou indo parar nas praias da Inglaterra. E os ingleses pegavam aquelas madeiras para construir suas casas. Então, na cozinha dele era muito incrível. Você via aquelas vigas enormes de madeira. E ele falava, isso aí era de navio espanhol. Foi aproveitado, foi resgatado do mar. Então, esses irmãos, tomamos um chá, jantamos com eles e conversamos bastante sobre as coisas do Senhor. Agora, você pensa assim, de repente aparece dois estrangeiros que ninguém conhece, encontram um casal. O que nos une? Cristo. Cristo. A gente começou a falar, de repente a gente falava a mesma língua. Não no sentido de idioma, que eu falo inglês, mas eles não falam português. Mas a gente se entendia. E não é só uma vez que isso acontece. Em outros lugares também, acho que todos aqui já tiveram a experiência de encontrar um irmão ou uma irmã em algum lugar e imediatamente existe uma conexão. Existe uma química imediatamente. Porque o amor é o que une os cristãos. O amor de Cristo é o que une os cristãos. Nós falamos a mesma língua, mesmo em meio a toda essa confusão de igrejas, de seitas, de religiões, de pastor picareta, tem uma confusão tremenda. Ainda assim, a igreja está aí, espalhada pelas muitas seitas, mas está aí no mundo a igreja. E Deus não abandona os seus. Não importa onde eles estejam, o Senhor está cuidando deles. O Senhor está cuidando. Eu sempre lembro que um irmão me falou uma vez, ele disse, lembre-se de que os dois maiores profetas de Israel não profetizavam em Jerusalém, que eram Elias e Eliseu. Eles profetizavam para as 10 tribos, as tribos dispersas de Samaria, porque esse irmão me falou, porque Deus não deixava o seu povo sem alimento. Mesmo aqueles que tinham partido
na divisão que aconteceu lá com Jeroboão, Deus não os deixava sem alimento, sem profecia. Por isso, levantou dois grandes profetas para continuar alimentando o seu povo ali. Então, assim também nessa confusão toda em que nós vemos hoje na cristandade, o Senhor não deixa os seus sem alimento. Por mais erros que existam, mais doutrinas esquisitas e erradas e tudo mais, mas os filhos de Deus estão sendo, de alguma maneira, alimentados. E glória a Deus por isso, né? Ontem eu recebi uma mensagem de um rapaz, ele contando que ele era mormon. E um dia ele saiu da igreja mormon junto com uma outra moça lá da igreja mormon, e conversando depois do culto, ele falou assim: você consegue, falou para ela, você consegue praticar tudo isso que eles falaram que a gente tem que praticar para ser salvo? Ela falou: não, não consigo. Também não. Ele falou que nesse dia ele abandonou aquela seita, porque ele percebeu que ele não iria conseguir seguir as instruções que eles davam para a salvação, porque é salvação por obras, né? E aí ele foi pesquisar, encontrou meu canal, começou a escutar, se converteu a Cristo e agora está super feliz. Agora é um irmão em Cristo. Então nós vemos o que Deus está fazendo aí, é uma coisa incrível. A gente não vê tudo acontecer, né? A gente não vê. É como quando você joga a semente na terra, você não vê ela brotando lá, de repente começa a nascer as plantas, você fica todo feliz lá. Mas então, arraigados e fundados em amor. Para quê? Para quê? Podermos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Essa é uma coisa que nós aprendemos e devemos agora compreender perfeitamente com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Pensa assim, que a largura é tão grande quanto, é tão larga quanto o mundo, né? Quando nós vemos o amor de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo, não amou o planeta, o continente sul-americano ou o continente africano. Deus amou o mundo, toda a civilização do mundo, todos os seres humanos do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor que nós devemos sentir pelas pessoas deve ser o mesmo amor que Deus amou o mundo, porque esse é um amor tão largo, né? Como fala aqui da largura, é tão largo quanto o amor de Deus, tão amplo quanto o amor de Deus. Depois, quando fala do comprimento, a gente pensa em distância, né? O comprimento você pega em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim: o amor nunca falha. Onde está o cumprimento do amor aí? O amor nunca falha, a extensão do amor. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Mas o amor nunca falha. O amor vai permanecer para sempre e eternamente. Essa é a coisa que não vai falhar e não vai acabar, é o amor. E nós temos o amor de Deus em nossos corações. E por isso nós chamamos Abba Pai, né? Nós podemos chamar Abba Pai. E depois ele continua aqui, o comprimento, a largura, né? A amplitude, o comprimento, a altura. A altura. A altura nos fala do céu. Em 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Essa é a, a, a altura, a altura do amor de Deus. Depois a gente chega na profundidade, né? Profundidade é tão grande quanto aquela a qual o Senhor Jesus desceu na sua morte por amor de nós. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, quando fala dos sete passos que Cristo desceu até o mundo para depois ser exaltado, sete etapas, né? Sete degraus para cima. E no capítulo 2, versículo 8, fala: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a profundidade do amor de Cristo por nós, chegar até a cruz, chegar até o mais baixo, o nível mais baixo que um homem podia chegar. Aquele que deixou o nível mais alto, os píncaros do céu, os cumes do firmamento, aquele acima de todos os céus. De repente ele vem ao mundo e chega ao lugar mais baixo, cercado de ladrões, para descer até a morte por nós, né? Ah, que mais? No capítulo 2 de Efésios, nós já vimos um pouco aqui da amplitude da graça de Deus, que pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe, chegamos perto. Isso ele falou lá no capítulo 2 de Efésios, né? E, e pensamos também no cumprimento que Deus vai nos dar, porque a nossa salvação se estende de eternidade a eternidade. Nunca vai acabar, nunca vai terminar. E nós, lá atrás, fomos escolhidos antes da fundação do mundo também, ou seja, para frente e para trás, o comprimento é infinito, né? É infinito. Você traçar uma linha do tempo para trás e para frente é infinito, que o lugar de onde fomos escolhidos para o lugar onde seremos levados, né? Quando você lê também em, em Efésios 2, nós vemos de que, de que fundo, de que profundidade o amor de Cristo foi nos buscar. Ele vos vivificou, versículo 1 de Efésios 2, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Esse era o buraco em que a gente estava. E nós estávamos tristes, chateados por estarmos nesse buraco? Não, não. Éramos prisioneiros do diabo, o diabo nos mantinha presos e nós não percebíamos. E nós não percebíamos o que ele estava fazendo conosco. Ele estava estuprando, por assim dizer. Eu vi um documentário, inclusive, de uma igreja no México, e agora o cara está preso, né, o apóstolo, o falso apóstolo, porque eles seduziam as meninas, as jovens, as crianças também, para estuprá-las, né, para violentá-las. Mas faziam isso de uma maneira que elas queriam entrar na fila, porque eles ensinavam que isso era ser abençoado. Olha só, coisa diabólica, diabólica ao extremo. E, na realidade, isso aí, hoje se chama, já tem até um nome para isso em psicologia, quando a filha de um grande magnata da indústria jornalística, Hearst, era o nome dele,
quando a filha dele foi sequestrada por terroristas, e depois ela apareceu em fotos, em vídeos de câmera de banco, assaltando o banco com uma metralhadora na mão, junto com os terroristas, ninguém entendeu aquilo. Falei, como é que é isso? É que ela, na realidade, ela ficou presa e mexeram tanto com a cabeça dela que ela acabou aderindo ao estilo de vida dos terroristas. Aí deram um nome a isso, chamado Síndrome de Estocolmo, que é quando uma pessoa sequestrada e torturada e abusada, ela não larga do seu abusador, ela não larga do seu. É uma coisa que ninguém entende como é que pode ser isso, mas é porque mexe com a cabeça. Tem um irmão, tem um irmão no Sul, ele era policial, já aposentado, e ele, na véspera de se aposentar, ele disse que estava na polícia Civil, né? Ele estava na delegacia, aí ligaram pedindo uma polícia porque tinha um homem querendo cortar o pescoço de uma mulher com uma faca. Aí só tinha ele e mais um soldado. Ele já era capitão, eu acho, alguma coisa assim. E ele, na hora, falou: puxa vida, vou me, vou me aposentar agora, né? Vamos lá, vamos pegar o carro, pegar a viatura e foram lá. Ele disse que eles chegaram no lugar, tinha na calçada, tinha um homem segurando uma mulher e com a faca no pescoço da mulher, já machucando o pescoço, já saindo sangue do pescoço da mulher, ele dizendo que ia matar a mulher. Ele pegou e se aproximou devagar, pegou a arma, né, tirou a arma do coldre e foi se aproximando devagar e devagar, conversando com o homem e tal. E de repente o homem largou a mulher e pulou para cima dele com a faca. Nessa hora ele pegou e atirou. Legítima defesa, o cara pula com a faca em cima de você, ele pegou e atirou, o sujeito rodopiou, pum, caiu no chão. Aí ele pegou e falou: puxa, né, senhor, nunca matei ninguém, justo agora, prestes a me aposentar, porque é uma encrenca também, mesmo que seja policial, matar um bandido é um problema para ele. Justo agora, né? Aí ele pegou, chegou perto do corpo lá do rapaz da calçada, empurrou com o pé, assim, cutucou com o pé, daí o homem gemeu. Então ele pegou, virou o corpo para ver onde é que a bala tinha acertado. Não tinha acertado, ele errou o tiro. Na realidade, ele errou o tiro e o cara tomou um susto tão grande que desmaiou. O homem desmaiou com o tiro. Aí pegou o homem, pegou a mulher, botaram na viatura, foram para a delegacia. Chegaram na delegacia, a mulher não quis apresentar queixa, porque ela amava ele de paixão. Ela não quis apresentar queixa. Aí ele falou assim: meu Deus, imagina se eu mato esse homem, a mulher ia ser contra mim. A mulher ia testemunhar contra mim. E talvez até inventasse alguma história lá que não tinha faca, coisa nenhuma. Então, na realidade, essa mulher, como muitas mulheres, agora é importante saber disso, ela era refém do marido dela. Ela era refém. Ela sofria da síndrome de Estocolmo, que faz com que a vítima, o prisioneiro, adore o seu carrasco. Até tem uma notícia essa semana que uma juíza do Supremo foi visitar uma prisão lá em Brasília, né? E disse que os presos até choravam de emoção e falavam que gostavam muito dela. E de repente ela voltou toda alegre, falando: "Ai, os presos me amam." O preso não ama o carrasco, o preso está sofrendo de síndrome de Estocolmo. Ele foi preso. Ele foi preso, a vida dele foi estragada. Ele vai amar a juíza? Não vai. Ele vai agora ter essa coisa esquisita que é do torturado se apaixonar pelo torturador. Quantas mulheres, quantas mulheres estão numa situação assim? Muitas, muitas. Às vezes a mulher apanha todos os dias, a mulher sofre, é traída, é rebaixada de todas as maneiras e não larga de jeito nenhum do marido, ama o marido, adora o marido, ele é o maior paixão da vida dela. Síndrome de Estocolmo. Assim éramos nós antes de nos convertermos, porque estávamos presos
presos nas garras do diabo. Ele nos mantinha presos. E nós gostávamos dele. Mas veja de onde o Senhor nos tirou, né? De que profundidade nos tirou. Mortos em ofensas e pecados, andando segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera no filho da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O Senhor foi nos buscar lá nessa profundidade para nos levar depois para a mais elevada altura. Veja, ele foi lá no fundo do poço, com a sua morte na cruz, ele desceu ao mais fundo do poço para nos resgatar das mãos do diabo. E depois o que ele fez? Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, quando você encontrar um astronauta da NASA, pode falar para ele, amigo, você foi até onde? Até a Lua só? Eu estou mais alto que você, cheguei mais longe. Estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque ele penetrou nos céus. E estamos nele, posicionalmente falando agora, ainda não circunstancialmente falando, mas posicionalmente falando, sim, até o momento em que seremos ressuscitados ou transformados para estarmos com ele depois em glória. E aqui, então, depois de falar da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, que nós devemos compreender perfeitamente, no versículo 18, com todos os santos, isso não é uma coisa que um tem que compreender mais que o outro. Juntamente com todos, porque estamos fundamentados e arraigados em amor, e conhecer, no versículo 19, o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você já tentou explicar do amor de Cristo para alguém? É, não consegue. O incrédulo, ele não entende. Ele não entende. Por que você ama Cristo? O que você tem? O que é isso que você tem com Jesus que só fala nele? Que só lê a Bíblia? O que é isso? Ele não entende. Porque é um amor de Cristo que excede todo entendimento. O entendimento do homem natural. O homem natural não entende, não compreende as coisas de Deus. Porque ele não tem o Espírito Santo. E nem pode entendê-las, nem pode compreendê-las. Primeira Coríntios, acho que fala capítulo 2, né? O homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas nós conhecemos, compreendemos tudo. Lá em 1 Coríntios, vamos até abrir lá, porque é um pedacinho importante. Capítulo, 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tenta explicar a Bíblia para um incrédulo e não entende, porque ele não tem discernimento espiritual ainda, a não ser que ele se converta. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vamos ver se tem uma outra versão aqui. 1 Coríntios 2,15. Na versão atualizada diz, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Deixa eu ver uma outra aqui. Tá, julga também. Mas é sempre nesse sentido de discernir, e ele de ninguém é discernido. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o crente entende o modo de ser, o modo de vida e o modo de ser, o comportamento do incrédulo. Um crente entende. Por que o incrédulo se comporta daquele jeito? O crente entende. Por exemplo, você vê políticos, às vezes, desesperados por um cargo, desesperados até para pôr a mão no dinheiro, de pegar propina. A gente sabe, a história do Brasil, ela é toda assim, né, cheia desses casos. A gente vê isso acontecer. Agora, por que acontece? Você entende o que move, o que motiva uma pessoa assim a desesperadamente viver
para ganhar vantagem em tudo? Eu entendo o que motiva. É porque a vida aqui é a única que ele tem. E ele vê que o pavio da vela está diminuindo. Está faltando pouco tempo para ele. Ele tem que agarrar o máximo que ele pode, porque ele só vai ter aqui. Ele não vai ter nada na eternidade. Então ele tem que se agarrar em tudo aqui. Ele é que nem aquele que você convida para almoçar na sua casa e o cara faz um prato que é uma montanha, né? O cara almoça como se não existisse janta. Faz uma montanha de comida, porque talvez ele acha que aquilo vai ser a última vez que ele vai comer. Ele talvez não tenha dinheiro, não tenha condições de comer na casa dele, então ele desesperadamente ele enche o prato mais do que deveria, porque é a única oportunidade, o incrédulo, a única oportunidade dele ganhar dinheiro, dele fazer sexo, dele conquistar riqueza, poder e ser alguém no mundo, é aqui no mundo. Ele não vai ser ninguém na glória, e nem no lago de fogo, se ele não crê em Jesus, né? Então ele agarra com unhas e dentes a todas as coisas aqui, como aquele mordomo infiel, né, que é elogiado ah, pelo Senhor, elogiado pelo Senhor, né? Mas por que elogiou? Porque ele estava fazendo para quem vive na terra e cuja esperança termina aqui, ele estava fazendo da maneira certa. Então, voltando lá ao nosso capítulo de Efésios, capítulo 3 capítulo 4 de Efésios, né? Não, capítulo 3, perdão. Capítulo 3. E conhecer o amor de Cristo, versículo 19, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, quanto é toda a plenitude de Deus? Eu não consigo imaginar quanto é toda a plenitude de Deus. Deus já é pleno por natureza, por ser Deus, né? E Ele quer que nós sejamos cheios, cheios. Depois de termos entendimento dessas coisas, da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, Ele quer que nós sejamos cheios de toda a plenitude. E aí no versículo 20, é um versículo que está errado, né? Está errado. Quem é professora de português aí fala assim, mas está errado esse versículo. Por que está errado? Porque ele tem muitos superlativos. São muitos superlativos numa frase só. Isso não se faz. É que nem aquela passagem que fala assim: o fruto do Espírito é amor, benignidade, bababá, 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 babá. Se der para uma professora de português, ela fala assim: não, está errado. Tem que colocar o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito são. Não é porque não são muitos frutos. É um fruto só, com muitas facetas. É que nem uma fruta do conde, né? Aquela que tem bastante bolotinha em volta, assim. É um fruto só, com muitas facetas. Esse é o fruto do Espírito. Paz, longanimidade, bondade, não me lembro agora, não decorei na escola dominical. Então, olha essa frase aqui em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. 5 superlativos. É superlativos que fala, né? Acho que é. Se não for, também inventei. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que? Daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, quando você ora, quando você espera que Deus vai fazer alguma coisa para você, você vai ficar decepcionado. Ele não vai fazer aquela coisa. Ele vai fazer tudo muito mais abundantemente e além. Você não tinha previsto isso, né? Não contava com a sua astúcia. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, esse capítulo aqui, esse final do capítulo, principalmente, é muito grande, é muito extenso, é muito amplo, porque ele fala do que Deus fez, do que Deus faz.
e do que está preparado para nós que cremos e fomos salvos por Cristo. Pausa para as perguntas agora. Gente, eu falei quase uma hora aqui. Vocês estão acordados ainda ou não? Tô aqui ainda. Rita tá aí? A hora que aparecer Ok. a hora que aparecer no chat, assim, um monte de letrinha sem sentido nenhum, eu falei, dormiu, bateu com a testa no teclado. Bom, alguma pergunta que não seja muito difícil? Vamos ver lá no chat. KKKK, beber água. Eu não percebi que tinha levantado a mão. O Rodrigo disse que precisou sair. O Eduardo, pois, vixe. Vixe. Síndrome de Estocolmo. Acho que eu falei, né? Acho que eu falei o nome. O Rodrigo falou: conheci o irmão Dal ontem e outros irmãos também. A sensação era que já nos conhecíamos. Mas quem que não conhece o Dal? Eu fui visitar aí. Gente, eu falei pro Dal, você tem que se candidatar a prefeito. Saí com ele caminhando pelas ruas aí do lugar onde ele mora. Mas todo mundo conhece o cara, meu. Nunca vi isso. Nunca vi. Parece até aquela piada do Nelson, né? Vocês conhecem a piada do Nelson? Pode contar piada aqui? Diz que o Nelson falava, se gabava de todo mundo conhecer ele, né? No mundo inteiro. O amigo falou, imagina, não é todo mundo conhece. Opa, todo mundo conhece, me conhece. Vamos para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos, foram lá na Casa Branca, entraram lá, o presidente dos Estados Unidos, Nelson, você tá bom, Nelson? Como vai, Nelson? Puxa, conhece o presidente? Não, o presidente conhece ele. Saíram de lá, vieram para o Brasil, aí, Brasil não, quem que é o jogador de futebol agora? É o Ronaldo lá de Portugal, né? Ou da Espanha, de Portugal. Foram lá, chegou lá, o cara conhecia. Ô Nelson, vamos bater uma bola, Nelson. Tá, conhecia. Mas aposto que o Papa não conhece você. Vamos lá, né? Vamos ver lá. Foram para o Vaticano, aquela multidão enorme, o Nelson e o amigo lá no meio da multidão, e o Papa na janelinha lá em cima. Aí o Nelson, tá difícil chegar lá no Papa, mas fica aqui você. Eu vou aparecer lá do lado do Papa, eu dou um tchauzinho para você. Tá bom? Pode deixar, duvidando, né? Aí, de repente, sai um vulto, assim, do lado da janelinha do Papa, assim, o amigo não sabia dizer bem, né? Aí tinha uma freira do lado, falei, escuta, aquele lá é o Papa? A freira falou assim, não sei se é o Papa, tá muito longe, mas aquele do lado dele é o Nelson. Até a freira conhecia. Vou mudar essa piada agora. Aquele do lado do Papa é o Dal. Bom, acho que eu... Quando a gente deve demais é assim. O Newton levantou a mão. Vamos ver o que o Newton quer. Mário, uma situação. Você acha correto contar piada durante um estudo bíblico? Não, não é isso que ele falou. Só para fazer um pouco de graça aqui. Se digo a certa pastora que ela não cumpre essa doutrina cristã, pois já começa que ela não poderia estar ali à frente, onde deveria estar um varão, e ela me responde que estou indo de encontro a uma filha de Deus e posso ser castigado. Eu posso dizer que tenho minha resposta, mas o que diria o irmão ou os irmãos? Bom, eu nem me meteria a explicar para uma pastora esse tipo de coisa, porque muitas dessas pessoas não são nem crentes em Cristo, elas não creem na Bíblia. Muitos dessa nova geração aí de evangélicos pentecostais, né, pastora, pastor, bispo, bispa,
Muitos desses são apenas professos. Estão lá, estão lá arrumando um negocinho lá para fazer um dinheirinho, né? Então não perca tempo, não perca tempo, nem diga nada, deixa lá, deixa lá, não perca nem tempo com ela. Então é uma coisa que quando a pessoa quer entender, ou quando você está explicando a sã doutrina para alguém, é uma coisa, mas vai mexer né? Você vai mexer no negócio, ela está ganhando dinheiro com aquilo. Ela tem que parar de ganhar dinheiro com aquilo? Ela não vai parar. E essa é a resposta típica de uma pentecostal, de uma pastora pentecostal. Você vai ser castigado. Não toqueis no ungido de Deus, ou na ungida, né? Bem, Deus vai castigar você. Eles puxam essa espada sempre que se sentem ameaçados. Então, fuja, fuja dessa gente. Fazer um dinheirão. Claro, templo é. Você não conhece aquele ditado? Templo é dinheiro? Então, vai mexer em casa de marimbondo, exatamente. Vou tocar onça com a vara curta. Alguém aí mais. Hoje é a inauguração de uma filial dessa pastora. Opa! Vai ter chopp, vai ter salgadinho, vai ter inauguração da filial da pastora. Quando eu vi esse documentário dessa religião lá no México, os caras são chamados apóstolos, é porque eles doutrinaram de tal maneira as pessoas que quando as moças que, no fim, tomaram coragem de denunciar que elas eram estupradas, que elas tinham que dar banho no apóstolo e tinham que dormir com o apóstolo, e as que eram virgens tinham que perder a virgindade com o apóstolo. Quando elas decidiram, então, contar tudo isso, elas foram expulsas de casa. Você acredita? Porque a família toda é da igreja, e a família, a mãe dizia assim: imagina, é mentira que você está falando, porque o apóstolo não tem pecado. Ele nunca pecou, ele nunca faria uma coisa dessa porque não tem pecado. Então, imagina a situação. Uma delas se matou, inclusive, uma dessas que denunciou o que fizeram com ela, se matou, se suicidou. Você imagina o que existe dentro dessa religião, dentro dessas religiões. E tem aí a Igreja Católica, que é muito mais antiga e muito mais treinada nisso, né? Tanto é que hoje eles estão levando processos de todos os lados por causa dos muitos casos de pedofilia que praticaram ao longo dos séculos, né? De anos, porque hoje as pessoas tomam coragem de denunciar. Padre, o cara era coroinha da igreja e o padre abusava dele, ou estudava num colégio de padres. E agora, então, esses caras que foram abusados são adultos, tem até documentários sobre isso. Então, eles tomaram coragem, porque antes nem podia denunciar que a própria família ia contra. Imagina que um padre ia abusar de uma criança, mas nunca. Então, essa mentalidade já é plantada na cabeça das pessoas antes dos abusos, para que depois ninguém acredite nos abusos. Mário, só ficou o versículo 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Ah, amém. O amém eu sei. O amém eu sei explicar.
Mas a glória é dada a Deus, né? A Deus, na igreja. Então nós glorificamos a Deus, nós que somos igreja, glorificamos a Deus por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Porque a glória eterna de Deus é vista através da igreja. É aquilo que ele falou antes, né? No, onde que ele falou? No versículo 10. Para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Porque nós somos espetáculos para homens e anjos. Lembra que Paulo fala isso, que eles sendo apóstolos, eles foram feitos espetáculo para homens e anjos. Por quê? Porque os anjos ficam olhando, que povo é esse? Esse pessoal era tudo pecador, tudo perdido, tudo inimigo de Deus, e de repente, o que aconteceu com eles? Que eles se converteram e agora só falam de Cristo e agora só vivem para a fé cristã. Então nós somos realmente um povo ímpar, que é motivo de curiosidade até das hostes celestiais, das hostes espirituais nos lugares celestiais. Então, a esse Deus, de quem ele vinha falando aqui até o versículo 21, seja dada glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós não vamos nunca terminar de glorificar Deus. Nunca. O que é glorificar alguma coisa? Glorificar uma coisa, você tem sei lá, você ganhou um troféu no jogo lá de futebol, você ganhou um troféu. O que você faz com o troféu? Ah, você vai na estante da sua casa e coloca no lugar mais elevado da estante, no lugar mais glorioso, para que todos vejam aquele troféu que você ganhou. Isso é glorificar. Então nós glorificamos a Deus, o que nós fazemos? Nós exibimos esse Deus maravilhoso que por Jesus Cristo nos salvou e nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para filhos e nos endereçou para o céu, para estarmos no céu com Cristo. Aí isso vai acontecer a qualquer momento. E quanto tempo vai durar essa glorificação? Em todas as gerações, para todo sempre. Não tem fim. Mas é isso. Ok, Mário. Perguntas não teve hoje. Então a gente passa para o capítulo Capítulo 4, né? 4. Deixa eu registrar. Vai ter coffee break agora, não? Vai ter pãozinho de queijo, cafezinho, não vai? Deixa eu ver se a família O busca problema, aqui. o problema aqui desses negócios virtuais é que nem o cheiro do café chega aqui. A família Buscapé até virtualmente toma o café todo. Toma café. Então, ok, Mário, aqui, Efésios 4. E prontinho, né? Alexandre, como é que tá aí, Alexandre? Você agradecer, Alexandre? Pode ser? Pode ser, irmãos.